Vamos ouvir a palavra. Você que está online, você vai ouvir a palavra. Eu espero que Deus pegue você aí onde você estiver. Eu quero ler hoje um dos livros mais lindos da Bíblia. Se você nunca leu esse livro inteiro, é curtinho, leia. Para mim, um dos meus livros favoritos do Antigo Testamento, o livro de Esther. Abra lá, Esther capítulo 6, verso 1. Esther 6. É um livro incrível, uma história incrível. E nós vamos tirar algumas lições hoje sobre renascer na humilhação. Quantos creem que Jesus está aqui? Então abra bem seu coração, deixe que o Espírito Santo fale com você. Interaja, responda. Quando Deus te sacudir aí, reaja, dá um glória a Deus, um aleluia. Não fica aí, você não está vendo uma palestra. Cada palavra liberada é uma sentença, é um decreto do céu para a tua vida. E o diabo tem que respeitar o que Deus diz. O diabo tem que calar a boca. Anota no bloco de notas, anota a palavra profética, para que quando a Capetolândia quiser falar, cala a boca, Capetolândia, porque eu já tenho uma palavra. Vamos lá, Esther 6, verso 1 diz assim: naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado. Assim foram lidas para ele. Foi encontrado o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes, ou Assuero. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes pessoais responderam: nada lhe foi feito. Então o rei quer saber qual foi a recompensa de um homem que denunciou uma tentativa de assassinato. E o que responderam? E nada foi feito para ele. Curve sua cabeça. Neste momento Deus pode mudar tudo em você. Aparentemente, esse lugar parece um auditório, mas agora não é. Agora é você sentado aos pés daquele que te conhece, que vai falar com você, que vai tocar em você, que vai abrir sua mente, que vai trazer revelações. A maior profecia é agora, é a Bíblia, a palavra que sonda teu futuro, teu amanhã, e te dará destino nesta noite, nesta manhã. Espírito Santo, fala conosco. Venha ao nosso encontro, Pai. Os que estão aqui, os que estão online, quebra todas as cadeias, grilhões, amarras, mentiras. Ó Deus, abra as portas do céu, afasta as retaliações do mal, traga sobre nós a tua unção e o teu poder. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então o rei pega o livro de crônicas do seu próprio governo, onde estão registrados as atas, e ele lê, naquela noite que ele não consegue dormir, que Mardoqueu denunciou dois oficiais que queriam matá-lo, e aí ele pergunta o que ele recebeu pelo que ele fez, e o que ele recebeu? Nada. Mardoqueu, ele fez uma denúncia. E essa denúncia não é o tipo de denúncia como hoje, anônima, que você liga e não se identifica. Não. A denúncia que Mardoqueu fez entrou no livro das crônicas. Não foi uma denúncia qualquer, porque Mardoqueu não era um homem da corte. Imagine você sabendo que duas pessoas infiltradas num palácio decidem matar o próprio rei. E não são qualquer soldadinho de chumbo. São dois oficiais da alta cúpula do palácio de Xerxes. E você é um hebreu. Você não é parte do povo. Você é um estrangeiro que vive em outra terra. E agora você vai lá e denuncia dentro do palácio que dois oficiais querem matar o rei. É este fato que o rei Assuero está lendo e dizendo:
Gente, que coisa incrível que aconteceu aqui. E o que recompensa esse camarada recebeu por salvar minha vida, por fazer algo bom? Que recompensa? Eu não sei se você já teve na sua memória alguma coisa muito boa que você fez por alguém e passou em branco. Alguma vez que você se dedicou muito, se esforçou, e nem digo sobre favor, digo sobre ser verdadeiro. Quando você viu uma mentira sendo contada e você foi lá e falou: não, peraí, gente, isso não é verdade, não, isso é mentira. E aí você se posicionou, se colocou, porque o que está em jogo aqui, e o que está tocando o coração do rei, é uma questão simples: justiça. Justiça, fala comigo, justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Deus não tem pacto nenhum com a injustiça. Nenhum. Então eu não sei de verdade como é que você chegou aqui hoje, e nem quantas coisas ao longo do tempo você fez, se posicionou, e talvez você está como a surpresa que o rei está tendo. O que esse cara recebeu por ter se posicionado de forma honesta, correta? E talvez a sua resposta seja igual a dos soldados falando para o rei: ele não recebeu nada. Mas eu quero dizer que o Deus que você serve, ele é um Deus de justiça. O Deus que você serve, não esqueça disso. O Deus que você serve é um Deus de justiça. Deus não tem compromisso com a balança infiel. E talvez você fala: pastor Diego, eu desde o dia que me posicionei só estou perdendo. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. Deus manda dizer: eu sou Deus que muitas vezes vi aquilo que te magoou pelo fato de você abrir mão, não abrir mão da verdade. Eu vi aquilo que as pessoas fizeram, mas Deus manda dizer: eu sou Deus da justiça. Descansa o teu coração. Aí eu acho lindo porque a Bíblia diz que naquela noite o rei não conseguiu dormir. Não é que ele quis ficar acordado, ele não conseguiu dormir. E por que ele não dormiu naquela noite? Eu tenho uma certeza: Deus não deixou. Deus não deixou o rei Assuero dormir. Porque naquela noite era o dia anterior. Aquela noite era a noite anterior ao dia em que um homem muito mau, chamado Amã. Amã é a personificação do mal para nós. Amã é o homem que está num lugar de governo, um homem que tem influência, poder. Ele é a maior autoridade depois do rei e da rainha Esther. E Amã tinha um plano de matar os judeus, destruir os judeus, exterminá-los. Ele odiava os judeus. E acontece que Amã é um homem que ama o elogio. Por conta da tradição, Amã é um camarada que ama ser bajulado. Então era muito comum, pela patente que ele tinha, por onde ele andasse, as pessoas tinham que se curvar diante de Amã. Por onde ele ia, qualquer soldado, qualquer plebeu, qualquer autoridade, desde que não fosse o rei e a rainha, qualquer um que estivesse no caminho de Amã tinha que se curvar. E agora havia um decreto onde Amã tinha o direito de matar os judeus, destruir os judeus, e este Amã quer os judeus destruídos. E enquanto ele está andando, preparando, e as pessoas estão se prostrando, naquele dia acontece algo diferente. Enquanto ele está passando pela escadaria do palácio, tem um homem chamado Mardoqueu. E quando ele passa por Mardoqueu, ele fica espantado, porque Mardoqueu não se abaixa para Amã, porque Mardoqueu já está abaixado. O texto diz, em Esther capítulo 5, versículo 9, que naquele dia Amã saiu alegre e contente. Ficou, porém, furioso quando viu Mardoqueu, que estava à porta do palácio real, e não se levantou e nem temeu em sua presença. Mardoqueu já estava vestido de pano de saco, Mardoqueu já estava em jejum, porque já havia um decreto para destruir os judeus, e ele sabia disso. E aonde Amã passava, cabia reverência. Aonde Amã passava, tinha que ter alguém se prostrando diante dele. Só que o texto diz que quando Mardoqueu viu Amã,
passando pela entrada do palácio, Amã não se humilhou para Mardoqueu, não se humilhou para Amã, porque Mardoqueu já estava humilhado. Veja, escute, você já vai entender. A vitória da humilhação não é a capacidade que eu tenho de aguentar os meus inimigos me humilhando, mas a vitória da humilhação é a minha capacidade de me humilhar para Deus antes que os homens me humilhem. A vitória da humilhação não é dizer, ai, pisam na minha cabeça e eu aguento. Não, a vitória da humilhação é quando eu resisto à pressão que tenho e sei que vão me humilhar, mas antes de eu ser humilhado pelos homens, eu já me humilhei para Deus. Amã está nervoso porque aquela prostração que Mardoqueu está fazendo, Mardoqueu deitado no chão, Mardoqueu com um pano de saco, Mardoqueu com a cara prostrada nas escadarias do palácio, não era porque Amã estava passando, era porque ele precisava de um milagre diante de Deus. É por isso que o próprio Jesus diz sobre a força da humilhação. Em Lucas capítulo 14, versículo 11, Jesus diz, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Veja, a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus afirma, através do próprio Jesus, que eu não preciso esperar que alguém me empurre para que eu desça. Antes que ninguém me empurre, eu já vou descer. Eu não preciso esperar que a guerra toda se levante em minha direção para eu correr para a igreja para adorar a Deus, porque a guerra está vindo. Não, antes que a guerra chegue, eu já estou com as mãos levantadas e rendendo a minha vida ao Senhor, porque a humilhação para muitas pessoas é o pior momento, mas humilhação diante de Deus se chama resistência. Quando você é capaz de se humilhar antes que os homens se humilhem e se humilhar na presença de Deus, isso não significa que você está abrindo mão de nada, significa que você está levantando resistência a toda a atuação do mal na sua vida. Não, em tempo de humilhação, não é tempo de tirar satisfação com ninguém, não é tempo de briga. Existe um ambiente para me destruir, um ambiente para me matar. Eu estou muito mal, porque o rei já emitiu um decreto que o meu povo vai morrer. Agora está passando engomadinho e quer que eu fique tremendo na base dele, e eu sei que o engomadinho vai ficar bravo comigo. Então antes que o engomadinho tenha a chance de me mandar me ajoelhar, eu já estou me ajoelhando para o Deus da minha vida. Antes que o engomadinho mande deite no chão, eu já estou deitado no chão, eu já estou com pano de saco, com a cabeça coberta em cinza, porque a humilhação cria resistência ao meu inimigo. Veja, o poder da resistência no mundo espiritual não precisa demonstrar para ninguém o quanto dói, demonstre para mim, eu vou te dar respaldo. Resista a esse processo se humilhando para mim. Amã está nervoso com Mardoqueu. Por quê? Porque ele está no chão. Mas não era isso que ele queria? Ver todo mundo no chão quando ele passasse? Mas Mardoqueu estava no chão antes que ele passou. É isso. As pessoas querem te ver chorando, mas te ver chorando quando elas gritam com você. Mas antes delas gritarem com você, se elas já estiverem chorando na presença de Deus, elas vão ficar com raiva. Com raiva. As pessoas querem te ver abrindo mão de coisas por medo. E aí quando eles vão te ameaçar para você abrir mão de coisas, você já abriu mão de tudo para depender de Deus. Você já não briga por nada. Você está entendendo? Humilhação, essa humilhação que eu estou pregando é resistência. Essa humilhação, ela não é para demonstrar a minha força, mas é para demonstrar a minha dependência. Então ocorre que por causa disso, olha o que acontece. Amã passa, Mardoqueu está no chão, ele fica bravo, ele está feliz porque ele acabou de ser convidado para um jantar, mas ele vê Mardoqueu no chão e diz assim, ele não está no chão por minha causa, ele está no chão porque ele está numa luta particular. E aí o que ele faz? Versículo 14 de Esther 5, mande fazer uma estaca de 50 côvados de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado. Mande fazer uma forca. Então eu passo, vejo um homem humilhado no chão, fico bravo com isso, e eu chego em casa e digo, vamos fazer uma forca bem alta, e amanhã de manhã essa forca vai matá-lo. Escute, o que é isso aqui? O que é mandar preparar uma forca para um homem que está deitado no chão? Sabe qual é o nome disso? Ameaça. Repita comigo, ameaça.
Eu disse que isso aqui se chama ameaça. Porque quando você tem uma resistência de se humilhar para Deus primeiro, o inimigo vai tentar ameaçar você. Tudo que o diabo pode fazer contra você é isso, ameaça. Esse é o jogo sujo dele, ameaça. Tudo que ele pode fazer contra uma pessoa que está em Deus é ameaçar. Ele chega em casa e diz, vamos fazer uma forca, 50 metros de altura, e amanhã nós vamos enforcá-lo. Só que antes de enforcar tem um detalhe, ele não pode enforcar sem antes falar com o rei, mas ele já está preparando a forca, ele já está cortando madeira, ele já está separando pessoas, ele já está pegando corda, mas ele não pode enforcar, mas ele tem um projeto. Tudo que o inimigo tem é um projeto, o projeto de matar você, destruir você, arrebentar sua família, tudo, para quê? Para que você saia da sua posição, porque eu sei que eu não posso enforcar Mardoqueu, mas se Mardoqueu vê a forca e cair no golpe da ameaça, ele sai da posição dele, e tudo que o inimigo quer é que você saia da sua posição, que ao invés de você se ajoelhar para Deus, você comece a tremer as pernas e fazer xixi na calça, quando a mão passa. Escute, para que você se renda ao sistema, Satanás vai ameaçar você. Você já percebeu que quando você dobra o joelho para orar, tem água que está parada lá, guardada no cano, e de repente ela começa a descer? Quantas vezes você já começou a orar com o olho fechado, e no meio da oração você tem que ficar orando de olho aberto, olhando para um lado e para o outro? Quem aqui já nunca parou uma oração para ficar percebendo os barulhos que estão acontecendo? Por quê? Porque tudo que o inimigo quer é, no meio do seu posicionamento, ameaçar você. Sabe quando você tenta ali, você senta para orar, e alguém parece que funga no seu cangote? Quem já ouviu isso? Parece que tem alguém andando no quarto. Oh meu Deus do céu, como é? Você quer dormir, não consegue, você tenta chamar o nome de Jesus, e alguns dizem, pastor, eu sinto uma mão no meu pescoço me sufocar, eu tento dormir, mas não consigo. Sente o medo na casa, parece que tem um demônio vindo. Aí você pergunta, pastor, por que essas coisas estão acontecendo? Eu vou te responder. Por que essas coisas acontecem quando eu estou orando? Por que essas coisas acontecem quando eu estou sendo fiel a Deus? Por que eu não consigo nem repreender? Eu já passei por isso. Momentos que eu estou ali numa batalha espiritual e eu não tenho nem força para repreender. Por que isso não sai da minha casa? Porque Deus vai te esclarecer isso hoje. Isso se chama ameaças. Ameaças. Ameaças para você sair da sua posição. O diabo sabe que a forca é um projeto. Ele não pode enforcar você, mas ele pode criar uma ameaça para que você saia da posição. O que você está enfrentando hoje se chama ameaça. É um projeto. É só um projeto do inimigo da tua alma. É só isso, para quebrar você, descompensar tua rotina, matar sua fé, fazer você se tornar um pele fina. É uma ameaça. Tudo que o diabo pode fazer é uma ameaça. Diga comigo, tudo que o diabo faz é uma ameaça. E eu me pergunto quantos estão sentados aqui e já tem uma forca sendo construída para você lá fora. Quantos estão sentados aqui e já chegou um WhatsApp dizendo que a sua forca já está sendo construída? Enquanto você está aí, nesse culto, ele vai ameaçar teu marido. Enquanto você está sentado aqui, ele vai ameaçar você. Mas você não pode esquecer que a ameaça não mata. Ele ameaça teu filho, mas ele não tem o poder de matar teu filho. Ele assusta a tua casa, mas ele não tem o poder de destruir tua casa. Ele tenta afligir teu ministério, mas ele não derruba. Porque todo o poder que ele tem é para ameaçar você, para você sair da sua posição. Ele não quer o Mardoqueu humilhado na presença de Deus. Ele quer um Mardoqueu humilhado e intimidado na presença de Amã. Deus não quer você tremendo na presença de... O Amã não quer você tremendo na presença de Deus. Ele quer você tremendo na presença dele. Se você sair da sua posição, aí sim, aí a casa cai, aí o filho morre, aí o casamento acaba. Se você sair da sua posição, aí acabou. Aí já era. Quando você não sai da sua posição, o que ele faz? Ele ameaça. E o que é ameaça? Ameaça é uma guerra espiritual. É um pesadelo. Ameaça é uma fase ruim. Ameaça é ver uma forca sendo construída com o meu nome no topo da forca. Ameaça é ver os corredores do palácio dizendo: você sabe o que acabaram de me falar? Você sabe o que está correndo nos corredores? É por isso que o inimigo ameaça.
E por que ele ameaça? Por quê? Porque ele sabe que a sua posição diante de Deus, ela vai gerar um milagre. Escuta. O que Amã diz? Põe o texto de novo, o 14, se não me engano. É o último que você colocou aí. Olha o que ele diz. Logo pela manhã, o quê? Peça que o Mardoqueu seja empalado nela, enforcado nela. Então Amã diz assim: olha gente, preparem a forca. Está comigo aqui? Preparem a forca, amanhã cedo, primeira hora, eu vou falar com o rei. E eu vou pedir autorização para o rei para enforcar o Mardoqueu. Eu quero que esse camarada se exploda, eu quero que ele morra. Ele não se dobrou para mim, ele já estava dobrado. E quando eu for falar com o rei, eu vou pegar a autorização dele. E antes do meio-dia, esse camarada vai estar enforcado. E esse é o projeto de Amã. Acordo cedo e vou falar com o rei e vou pedir a vida de Mardoqueu. Tudo que ele tem é um projeto. É um projeto bem executado, bem feito, com começo, meio e fim. Tudo que você vê e ouve do seu adversário é isso. É um projeto com começo, meio e fim. Por isso que você não pode ouvir todo mundo. Por isso que você não pode, porque nós temos a ideia de que porque tem uma maquete pronta, o prédio está construído, mas ninguém mora dentro de uma maquete. Você pode até comprar um apartamento na maquete, mas você tem que esperar construir. E da maquete para o prédio pronto, leva-se um tempo. Tudo que o diabo tem é a maquete da sua destruição. Mas ninguém vive de maquete, ninguém mora em maquete, ninguém dorme dentro de uma maquete. Você tem que aprender que na vida, se você não for maduro, você vai começar a pensar que você pode morar numa maquete. E tudo que o diabo tem é um projeto. Tudo que você vê e ouve do seu adversário não passa de um projeto. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas existem demônios tentando entrar na sua cabeça. Entenda isso. Amã tem um projeto. A forca está concluída. A forca é imponente, mas é só um projeto. Deus manda te dizer: eu não sou um Deus de projetos, eu sou um Deus de realizações. Eu já realizei a tua libertação. Ei, é uma guerra na sua cabeça. Guarda a sua cabeça. Guarda. Só que como é que funciona? Amã diz assim, ó: quando eu acordar eu vou falar com o rei. Só que existe uma norma na burocracia real. Qual é? Quando alguém me anuncia para falar com o rei, quem fala sou eu. Rei Assuero, está aqui Amã, veio falar com o senhor. Amã entra e é Amã que fala. Mas quando o rei chama a pessoa, convoca a pessoa, quem fala primeiro não é quem é chamado, mas é quem chama, é o rei que fala. Então se alguém anuncia para o rei, quem fala é o anunciado. Mas se o rei chama, quem fala primeiro é o rei. Sim ou não? É assim que funciona a burocracia. Então Amã levanta, toma banho, toma café, ele tem um projeto, ele tem uma forca pronta, ele tem o objetivo de matar Mordecai. Mordecai, depende da versão. Ele tem o objetivo de matá-lo, de destruí-lo. Ele chega cedo e só que naquela madrugada o rei não dormiu. A Bíblia não diz que ele não quis dormir. A Bíblia diz que ele não pôde dormir. E naquela madrugada que ele não pôde dormir, ele foi na biblioteca e pegou o livro das crônicas. E exatamente naquela madrugada, enquanto Amã estava se revirando na cama, não vendo a hora do dia amanhecer, para chegar bem cedo na sala do rei e dizer: eu tenho uma pessoa que o senhor tem que me autorizar para enforcar. O rei está com a perna dobrada, de madrugada, lendo o livro das crônicas, exatamente na página onde dizia que um homem chamado Mardoqueu, anos atrás, denunciou a tentativa de 2 oficiais de tentar matá-lo. Aí o rei acorda e diz: Amã está lá. Quem está no pátio? Quando alguém anuncia, quem fala é o anunciado. Mas quando o rei chama, quem fala primeiro é o rei. O rei acorda e diz: quem está no pátio? É como se o rei estivesse ansioso para começar a trabalhar e diz: gente, chegou alguém para alguma audiência? Chegou alguém para alguma audiência? Aí dizem: sim, Amã está aí. Então antes que digam para o rei que Amã quer falar com ele, o rei diz: opa, chamem Amã. Se o rei diz: chamem Amã, quem vai começar a falar é Amã ou é o rei?
Repito, quando você é anunciado, você fala primeiro com o rei. Quando o rei chama você, quem fala primeiro é o rei. Aí o rei diz: então traga Amã, que eu estou com pressa, eu não dormi a noite toda, eu estou aqui, eu quero começar meus trabalhos do dia. Qual é a primeira audiência? Chame Amã, quero falar com ele. E aí não deu tempo de anunciar, Amã logo foi chamado. Ele estava com um monte de ideias, ele estava com um belo projeto, ele tinha um monte de coisa para falar para o rei, ele tinha várias ideias, mas agora ele tem que entrar calado, ele tem que entrar caladinho na sala do rei. Ele tinha um tema para tratar e o rei tinha outro tema para tratar. E interessante que o tema de Amã era o mesmo tema do rei, só que em versões diferentes. Enquanto o tema de Amã é como que eu mato esse homem, o tema do rei era como é que eu honro esse homem. Ah, meu irmão, Amã queria uma autorização para matar Mardoqueu, e o rei queria saber como que ele poderia honrar Mardoqueu. E Deus manda dizer: pare de se preocupar com o projeto do seu inimigo, porque o primeiro a falar é o rei dos reis, senhor dos senhores. Não fique preocupado com a correria que tem nos corredores, porque no trono de Jeová tem controle, tem domínio e tem autoridade, e Deus vai te levantar do meio dessa humilhação. O rei está sentado, e aí é lindo, porque o desejo do teu inimigo é ver o rei dizer: deixe matá-lo, mas você não vai ver o desejo do teu inimigo ser realizado. Aí o rei olha para Amã, ele é o primeiro a falar e fala assim: ô Amã, o que eu deveria fazer para um homem que me agrada? E Amã achou que o rei estava falando dele. Amã tinha um ego lá em cima. E o rei pergunta: ei Amã, o que eu devo fazer com um homem que me agrada? Vamos lá, Esther 6:6, vamos juntos. Entrando Amã, o rei perguntou: o que deve ser feito a um homem que o rei tem prazer e honrar? Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Aí ele caprichou. Ele caprichou na honra, porque ele achou que o rei estava numa jogadinha de querer honrar ele mesmo. Olha, o teu inimigo vai ser tão criativo. Fica tranquilo que a criatividade do teu inimigo vai honrar você. Então Amã tinha um ego tão inflado, que ele falou assim: bom, já que é para me honrar, eu vou estourar a boca do balão. Então é o seguinte, vamos lá, versículo 7. Olha a ideia, olha o amostradinho. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, olha a ideia, ordena que tragam um manto com o qual o próprio rei se veste, um cavalo no qual o rei tenha montado, em cuja cabeça leve a coroa real, e em seguida seja o manto e o cavalo confiados a um dos príncipes mais nobres do rei, e que esse encarregue de pôr o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, e o homem que é honrado do rei vai proclamando diante do povo: isto é que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto, o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Deus está dizendo: ei diabo, que ideia maravilhosa, eu vou pegar o mal que você desejou e vou transformar em bênção, e ele vai andar no cavalo real, ele vai colocar a capa real, e você, Amã, vai segurar no cabresto do cavalo e sair gritando Mardoqueu do cavalo, e você segurando, dizendo: este é o homem a quem Deus quer honrar, este é o homem a quem o rei quer honrar, este é o homem a quem o rei quer honrar, este é o homem a quem o rei quer honrar. Deus manda dizer: não desanime de se humilhar diante de mim, eu vou virar o jogo, diz o Senhor. Deus vai honrar, Deus vai honrar. Pega o cavalo. Mardoqueu, Amã é amostradinho, ele não quer qualquer manto, ele quer o manto do rei, ele não quer qualquer coroa, ele quer a coroa do rei, ele não quer qualquer cavalo. Deus está dizendo: deixa o teu inimigo colocar as manguinhas de fora, eu tenho um jeito de reverter o mal em bênção. Deus está dizendo: eu vou colocar Amã para puxar a rédea. Veja, isso aqui, gente, isso aqui
não é pregar sabor de mel, isso aqui é justiça. Há um endemoniado, desgraçado, conspirando, trabalhando para destruir, trabalhando para exterminar, e Deus não está agora fazendo vingança. Isso aqui não é vingança, isso aqui se chama justiça. Um homem que ameaçou, construiu uma forca, construiu algo dizendo: eu vou matar você, uma pressão psicológica. Mas um homem que antes de se desabar no pé do homem, desaba no pé de Deus, nunca será abandonado. E Deus manda te dizer: pare de tremer na base diante dos homens, comece a tremer na base diante da minha presença. Humilha-te diante da minha presença, chora na minha presença, porque humilhação na presença é resistência. Quem se humilha na minha presença é resistência contra o mal. Resistência. Agora a Amã está lá, segurando a rédea do cavalo. Esse é o homem que recebe o que agrada o rei. É isso que recebe quem agrada o rei. Ah, meu irmão, você vai ouvir boatos e comentários a seu respeito. Só vive o que vive quem agrada o rei. Ele está indo para aquele lugar porque ele agrada o rei. Ele está recebendo aquele milagre porque ele agrada o rei. Ele agrada o rei. Agora escute aqui. Mardoqueu agora tem coroa real. Mas sabe o que eu amo em Mardoqueu? Quando passou aquela honra, ele devolveu a coroa, devolveu o manto e voltou a vestir pano de saco. Ele recebe a honra, mas depois da honra ele não se embriaga com a honra, porque a batalha principal ainda continuava. Havia um decreto contra o povo judeu. Ele desce do cavalo, devolve as suas vestes e volta a usar pano de saco e cinza. Por quê? Porque ele não se deslumbra com a honra e nem é destruído pela desonra. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas algumas vezes Deus vai te honrar no meio de uma crise, só para mostrar que é com você. E quando Ele te honrar, não se embriague com a honra. Aproveite-a, celebre, mas quando passar a honra, volte para as guerras que importam. Alguns se embriagam com alguns momentos de respiro que Deus dá, mas não se deslumbre, porque o alvo é maior. O alvo não é só destruir Amã, o alvo é libertar o povo que tem um decreto de morte. Então o alvo não é só trocar de carro, o alvo não é só superar uma depressão, o alvo é resgatar minha família das mãos do diabo. O alvo não é só ter uma semana de paz, ou um mês de prosperidade, ou pagar uma dívida. E quando Deus te der esses respiros, quando Deus colocar um cavalo para você andar, uma coroa para você colocar, aproveite o dia, aproveite a fase. Mas quando essa fase terminar, lembre que existem guerras maiores, que você não pode ignorá-las, porque foi simplesmente abençoado em um momento. As ameaças do diabo são só ameaças, elas não podem fazer nada. Então Amã foi humilhado hoje, mas ele não foi completamente destruído ainda. É preciso lutar um pouco mais. Eu não sei de verdade como é que você está hoje, se você hoje está numa posição de desonra ou de honra, mas seja qual for a posição que você esteja, Deus manda eu dizer a você: fique na sua posição diante de mim, e não onde os homens te colocam. Não são os homens que definem você. Deus deu a Mardoqueu instruções. Alguns dizem que o que livrou os judeus do decreto de Assuero foi a beleza da rainha Esther. Esther era uma mulher muito bela, a Bíblia diz, e graciosa. Mas se Esther não tivesse o Mardoqueu na vida dela, ela não saberia o que fazer. As decisões que Esther tomou porque Mardoqueu, seu tio, era um homem de muita instrução. E qual foi a estratégia que Mardoqueu ensinou a Esther? A estratégia de não ser destruído pela crítica, não ser destruído pela humilhação de ninguém. Quando tentarem me humilhar, eu já me humilhei diante de Deus. Quando tentarem me ameaçar, eu já estou totalmente vulnerável, despedaçado no altar de Deus. O inimigo não tem como me destruir, porque eu já me autodestruí na presença de Deus. Eu já abri mão do meu orgulho, eu já abri mão da minha vaidade, eu já abri mão do meu ego. Ah, você não vai se dobrar diante de mim? Não tem como me dobrar mais. Eu já estou dobrado o máximo que posso diante da presença de Deus. E eu sei que só vou sair daqui quando Deus me tirar. Deus manda te dizer: levanta a mão para cá. De hoje até o mês de dezembro, eu vou te dar estratégias de vitória.
Deus manda te dizer: não fuja, não seja covarde. O diabo só está te ameaçando. Não ignore as forcas que estão sendo construídas à tua volta. E é por isso que eu quero te dizer hoje, através do Espírito Santo: perdoe. Perdoe, porque quem vai te honrar não é o seu grito. Quem vai te honrar é a presença de Deus. Perdoe imediatamente as pessoas que você fez bem a elas e elas não te deram nada em troca. Perdoe, perdoe, porque no livro de Crônicas está registrado, e Deus está dizendo: sou eu que vou ler o teu nome, não é o homem. Sou eu que vou reconhecer você, não são as pessoas. Perdoe agora mesmo, feche os seus olhos e perdoe aqueles que abusaram, aqueles que não foram honestos com você, porque o teu nome está registrado no livro. Feche os teus olhos e perdoe parentes, familiares, amigos, e agradeça, porque tudo que não lhe foi feito vai vir à tona um dia, e eu te honrarei no tempo certo e na hora certa. Você não precisa do que o homem não fez, porque o que eu farei compensará o que o homem não fez. Eu sou o Deus que te honra, eu sou o Deus que cuida de ti, diz o Senhor. Eu sou. Aí eu quero terminar dizendo para você, Esther capítulo 7, verso 10. Assim empalaram Amã na estaca que ele tinha preparado para quem? Mardoqueu. O plano do diabo deu certo? Deu. A ideia era enforcar alguém naquela forca. Mas Deus confundiu tudo que o diabo pensou, tudo que o diabo planejou. E é por isso que você não pode ser sensível. É por isso que você tem que ter estômago. É uma guerra, irmão. É por isso que você tem que fechar sua cabeça e começar a entender que é você e Deus, Deus e você. E entender tudo isso é um projeto. É um projeto do mal, é um projeto do inimigo. E projeto é só um projeto. Ele só pode executar isso se ele falar com o rei antes. Mas na sala do rei, quem fala primeiro é o rei. Deus manda dizer: eu tenho surpresas para você, filho amado. Eu estou cuidando de você, eu vou mudar essa situação. Volta a se humilhar na minha presença. Volta a chorar na minha presença. Você tem chorado na presença de tanta gente que só te ameaça. Chora na minha presença. Derrame-se na minha presença. Feche os seus olhos nesse instante. Liga teu pensamento em Deus. Tudo é um jogo. Tudo é para você se perder, para você pensar que perdeu o controle, para você se precipitar. Satanás passa perto de você e diz: eu vou tirar a posição dele. Mas Deus manda dizer: resistência. Resistência, Mordecai. Resistência, Mordecai. Resista, filho. Resista. Não tenha medo, não tenha vergonha. Resista. Alguns se venderam. Alguns estão jogando o jogo do diabo. Resista. Desta humilhação você vai renascer. Porque você não está se humilhando para o homem, você está se humilhando para mim. E aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Pegue suas raivas, jogue fora. Receba o meu amor na tua vida. Receba a certeza de que eu estou cuidando de você. Pare de me perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. E comece a dizer glória, 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 glória. Pare de ficar revoltado, eu tenho a palavra final. Quem manda nessa forca sou eu, diz o Senhor. Eu que determino quem vai para essa forca. E eu digo: você não vai. Você não vai. Você não vai. Querer matar não é matar. Querer destruir não é destruir. Querer envergonhar não é envergonhar. Querer arrancar tudo não é arrancar. Deus manda dizer: humilha-te diante de mim. Se você puder nesse instante, se você não tiver nenhum problema de saúde, motor, eu gosto de fazer isso algumas vezes, mas eu queria me ajoelhar com você. Se você puder, se você tiver algum problema físico de coluna, fica sentado, não tem problema, não tem nenhum problema. Só se você puder. Só se você puder.
Imagina que Amã vai passar. Amã tem um projeto para destruir você. Amã está publicando nas redes. Amã está usando pessoas para te assustar. Amã, ele quer passar perto de você e ver o quanto a ameaça mexe com você. O quanto que saber que tem uma forca sendo construída. Ele quer você nos pés dele, dizendo: me socorre, me perdoa. Ei, Amã, vamos fazer um acordo, Amã. Só que aí Amã passa. E ele vê que você não levanta a cabeça. Você não começa a tremer porque você já estava tremendo. Você não começa a chorar porque você já estava chorando. Porque o que é maior que Amã chegou primeiro, aleluia. O que é maior que Amã está no controle de todas as coisas. E Deus manda te dizer: olha para mim. Comece a se humilhar na presença de Deus. Comece a dizer para Deus que sem Ele você não vive. Comece a dizer para Deus que você não vai sair da presença dEle. Começa a dizer para Deus: Pai, eu vou parar de ser uma pessoa metódica. Eu vou parar de ficar reclamando das coisas. Eu quero voltar à essência. Eu quero voltar ao primeiro amor. Vai falando para Deus. Fala, vai pedindo perdão pelas vezes que você ficou tão inflado pelo que teus inimigos disseram, que esqueceu que o teu Deus governa todas as coisas. Vai dizendo: Pai, eu estou me humilhando diante de Ti. Fala para Deus que sem Ele você não vive. Fala para Deus que sem Ele você não existe. Convida Ele para fazer parte da tua família. Convida Ele para fazer parte da tua história. Convida Ele para ter o ser o Senhor da tua história. Convida Jesus para estar perto de você. Convida o Senhor. A Amã vai ficar muito bravo. Ele vai ficar muito bravo porque ele sabe que essa posição é posição de milagre. Eu não me ajoelho para homem, eu me ajoelho para Deus. Eu não tremo diante de Amã, eu tremo diante de Deus. Eu não choro para Amã, eu choro para Jesus. Comece a adorar o nome de Jesus de joelhos. A posição de joelhos é uma posição de humilhação. A gente se ajoelha para implorar. A gente se ajoelha para pedir ajuda. A gente se ajoelha para implorar socorro. E eu não estou ajoelhado para dor. Eu não estou ajoelhado para o medo. Eu estou ajoelhado para o Cristo, Filho do Deus vivo. Que a tua vida seja impactada agora. Eu declaro que o Rei está aqui. E o Rei manda dizer: não terá forca nenhuma. Estou no controle. Eu estou no controle. Deus manda dizer: você nem sabe, mas enquanto você está aí de joelho, eu estou mudando o decreto. Você nem sabe, mas enquanto você está aí chorando na minha presença, eu estou humilhando a mão. Eu estou mudando o destino. Eu estou quebrando o projeto. Tem coisas prontas para essa semana, coisas que o diabo arquitetou, e Deus está dizendo: vai para casa tranquilo, que quem vai montar no cavalo é você. Mas não se seduza, não se seduza com a honra, porque tem batalhas maiores, e nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Até o fim. Pai, eu quero orar por esse povo. Eu quero orar por esse povo. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, Pai. Aqui de joelhos tem maridos, esposas, empresários, funcionários. Todos nós aqui temos influência, temos uma área de decisão. E tudo que o diabo quer é que nós fiquemos chorando aos pés de Amã, ouvindo os projetos do diabo, e isso nos desequilibrar. Mas eu não vou tremer diante de um projeto, porque quem manda é o que sai da boca do Rei. E hoje eu estou dizendo: Deus, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é a Tua presença. Satanás, você não vai tirar nada, porque eu não tenho mais nada. Tudo que eu tenho é a presença de Deus. Entrega teu casamento ao Senhor. Entrega teus filhos ao Senhor. Fica sem nada agora. Entrega teu emprego, entrega teu salário. Porque quem não tem nada não tem o que ser roubado. Então quando o diabo disser: eu vou tirar isso de você, você vai dizer: chegou tarde. Já não é mais meu.
eu já entreguei nas mãos de Deus. Eu vou tirar seu apartamento, meu apartamento, eu moro num lugar que é do Senhor. Se o Senhor quiser me tirar daqui, eu saio. Eu vou tirar seu filho, meu filho, eu gerei, mas nunca foi meu, é do Senhor Jesus. Se você quiser mexer nele, você vai ter que falar com Deus. Casamento, eu me casei, mas esse casamento foi consagrado ao Senhor. Se você quiser mexer nele, você vai ter que falar com Deus. Saúde, eu me cuido, mas a minha saúde é do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim para esse mundo e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vai amassando o teu orgulho agora. Vai amassando o teu ego. Essa vontade de falar, gritar. Teu inimigo quer que você reaja à ameaça. Fica quieto diante da ameaça. Fica quieto. Vão dizer, você está tão abatido, né? Não, eu não estou abatido não. Eu estou em momentos profundos com Deus. Deus vai devolver tua dignidade. Deus vai devolver tua fé. Deus vai devolver teu amor. Deus vai devolver tua paz. Deus vai devolver tua alegria. Deus vai devolver teu ministério. Deus vai devolver a chama. Volta para Ele hoje. Volta para Ele hoje. Volta para Ele hoje. Volta para a presença dEle hoje. Repita comigo, Jesus. Nesta manhã eu entendi que a minha humilhação na tua presença é a minha maior resistência. Quando Satanás vier, eu já estarei no chão. Não por causa dele, mas por causa da tua presença, Senhor. E na humilhação o Senhor me exaltará. Eu sei que o cavalo vai ser montado, a capa real vai vir, a coroa, e o meu adversário vai gritar: este aqui é o que recebe por ter agradado ao rei. É isso que o rei faz a quem o agrada. Conta dias, não será meses, Deus manda dizer. Conta dias. Eu estou selando o cavalo, diz o Senhor. Eu já mandei o cocheiro preparar tudo. Eis que uma capa real virá sobre ti, diz o Senhor. Capa significa unção. Uma nova unção descerá sobre ti. Coroa significa autoridade e governo. Eu te colocarei em lugares de honra, diz o Senhor. E o cavalo simboliza força e velocidade. Uma força e velocidade da minha presença se apoderará de ti. Eu sou teu Deus. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.